Oi, turma, do livro Com os Olhos do Coração, José Carlos de Luca, no texto Por que estamos juntos? Os espíritos que convivem contigo no ambiente doméstico são teus instrumentos imediatos de aperfeiçoamento. Jamais, dentro de casa, te coloques na condição de vítima. Os teus familiares são os que te conhecem mais de perto, espelhos nos quais te podes ver sem distorção de imagem. Irmão José. É a pergunta que nos fazemos muitas vezes. Tínhamos tantos sonhos de uma família feliz e de repente nos vemos ligados a pessoas que são muito diferentes de nós e que não correspondem ao que idealizamos antes do casamento. Não é comum encontrarmos pessoas que estão plenamente satisfeitas com seus familiares. Quase todos reclamam que nasceram na família errada, que Deus se equivocou ao nos juntar com pessoas tão difíceis. Isso não ocorre apenas em relação ao nosso cônjuge ou os nossos filhos. Temos sensações idênticas quanto a nossos pais. Bem que eles poderiam ser diferentes. É o que pensamos em diversas ocasiões. No divã do psicanalistas, as insatisfações entre pais e filhos são queixas triviais. Livros e mais livros são escritos sobre o assunto. Teses acadêmicas procuram solucionar os desafios do relacionamento no lar, sem, no entanto, responder à intrigante pergunta formulada no título desse capítulo. O Espiritismo, sem nenhum demérito para o saber científico, tem uma contribuição valiosa para oferecer ao assunto, conquanto todas as religiões reconheçam a ideia da imortalidade do espírito, ou seja, que a alma sobrevive após a morte do corpo. A doutrina espírita tem como um dos seus postulados o princípio de que esse mesmo espírito tem diversas experiências para atingir a perfeição. No plano terreno, o aluno não tem condições de conquistar o diploma universitário em um único ano letivo. Para tal fim, a experiência começa por volta dos 7 anos e somente depois dos 11 anos de estudos é que ele estará em condições de ingressar no curso superior. Depois serão mais 4 ou 5 anos de dedicação. Na escola do espírito, virtudes como coragem, tolerância, paciência, alegria, compreensão e amor não são adquiridas em apenas 70 ou 80 anos de existência. Mesmo o conhecimento científico não é passível de ser assimilado em uma única vida. Os meus professores de física que o digam. Na universidade, quando há alguma reprovação, o aluno tem direito a prosseguir os estudos, cursando novamente as disciplinas que não tenha se saído bem. É de se perguntar se Deus teria um coração menos compreensível do que o de um diretor de escola. Pois bem, tudo isso foi dito e, por certo, ainda foi pouco para justificar a ideia de que nascemos no lar de que necessitamos. Partimos do pressuposto de que já tivemos outras encarnações e que nelas travamos algum tipo de relacionamento com várias pessoas. Com algumas fizemos amizades imorredoras, com outras não nos demos tão bem assim. Ao findar-se a experiência com a morte do corpo, apenas do corpo, é bom que se frise, restam vitórias e lições não aprendidas. Fomos aprovados em algumas matérias, em outras nosso rendimento foi insuficiente. Como Deus não nos castiga, não havendo reprovações eternas na escola do espírito, voltamos ao planeta para uma nova experiência, a fim de repetir as lições não assimiladas na derradeira experiência. Lógico, não? Um dos cenários mais interessantes para essas lições é o palco da família. Mais uma vez, o esclarecimento é do irmão José. São teus parentes, diretos ou indiretos, a banca examinadora a aferir o que já sabes das lições que necessitas saber. Daí se explica que dentro do lar, ao lado dos afetos queridos, vamos reencontrar almas que nos são lições vivas de paciência, compreensão e renúncia. Aquilo que mais nos irrita no comportamento alheio pode ser um espelho refletindo o que ainda carregamos por dentro e que necessita ser trabalhado. Fui procurado por um jovem que se queixava do comportamento autoritário do pai. Reclamava que o genitor não o ouvia e que a vontade paterna sempre prevalecia dentro de casa. Ninguém mais era ouvido e respeitado. Os dois discutiam muito por isso e algumas vezes chegaram a vias de fato. Perguntei ao jovem como ele se comportava em relação às demais pessoas de seu círculo de convivência
Queria saber, na verdade, se ele também agia como pai. Indignado, o rapaz protestou contra a questão. Insisti na pergunta e, passado alguns segundos, o jovem, muito constrangido, confessou que se comportava da mesma forma com a namorada. Portanto, pai e filho eram autoritários, e as leis divinas permitiram essa aproximação para que um fosse espelho do outro, e assim experimentassem os efeitos prejudiciais da forma de viver que cada um assumiu para si. Quantas lições temos a aprender dentro de 4 paredes? O familiar difícil não é um problema kármico que nos cabe aturar, como erroneamente se pensa. É, antes de tudo, um irmão a quem devemos amar. Não podemos repetir velhos hábitos de indiferença e crueldade para com os que não nos amam. A experiência no lar é o convite para que correntes de ódio sejam quebradas pela força do amor. Então, nada de nos afastar de parente problema, até porque também somos um problema para ele, pois isso implicaria perdermos a oportunidade de nos conhecer e de nos reconciliar com eles. Nada de posar de vítima dentro de casa, tampouco de salvador. Aquele que pensa ter vindo para consertar a vida dos familiares. Deus me livre de ambos. A única tarefa que nos cabe é a de amar, como se isso fosse pouco. Muitos perguntam como será possível amar nossos parentes problema. Respondo, o amor é uma conquista eterna, sendo assim não nasce de um dia para o outro. Ele principia no momento em que começamos a ter bons olhos para a pessoa, no instante em que descobrimos virtudes em quem só víamos maldades. Depois se desdobra em amizade, em querer bem, em não ligar tanto para os defeitos, em perdoar os equívocos, em começar a achar graça até do jeito que a pessoa é. Quando tudo isso ocorrer, é provável que você esteja pronto para responder à pergunta formulada no início do capítulo. Estamos unidos por causa do amor. Só por ele a vida vale a pena no lar. Então, por que nós estamos juntos? Por que Deus permite a união familiar, né? Lá na obra do Chico Xavier, O Nosso Lar, é colocado algumas situações assim para a gente, né? Para a gente refletir, e são situações reais ditadas pelo espírito André Luiz. O André Luiz mesmo era uma pessoa extremamente difícil no lar dele. Era uma pessoa arrogante, egoísta, ele passava noites em claro com bebida, com cigarro, com mulherada. Era numa época onde a mulher era muito submissa, né, ligada muito à educação dos filhos, e o homem era o cara que mantém, o provedor da casa, né, aquela coisa machista. Então, o André Luiz, ele mostra o seguinte, que tudo aquilo que ele mostrava ser dentro da casa dele, ele não era fora, ele era promíscuo fora da casa dele. Dentro da casa dele, ele era aquele cara que ele falava e todo mundo baixava a orelha, né? E fora, ele tentava manter aquela conduta de doutor, né, aquela pose toda, mas ele tinha as saídas dele, né, ele tinha as escorregadas dele. Mas ele atendia uma vez por semana, voluntariamente, pessoas, né? Era um princípio de caridade. E aí, naquela de atender as pessoas mais carentes uma vez por semana, né, de graça, como se ele fosse fazer a caridade, né? Mas era aquela caridade superficial, ainda dentro da linha de arrogância dele. E tinha uma senhora, eu não lembro o nome dela no contexto, né, na história, mas tinha uma senhora que ia lá com o marido dela, né, que eram atendidos aquela uma vez por semana, ali, uma vez por mês, não sei, que ele dava assistência gratuita. E quando ele veio a óbito, né, que ele foi para o umbral, ele foi direto para o umbral. Poxa, mas ele não era um doutor, ele não tinha família, ele não era provedor da família, ele não atendia gratuitamente, né? Pois é, mas ele tinha os lados obscuros, né, dele, tinha as escorregadas, ele tinha as falhas dele, aquelas falhas dele eram graves, era um ato suicida, inconsciente, mas era beber, fumar, passar a noite em claro, trair a mulher, eram vibrações, eram fluidos muito densos em volta dele. Então, como que ele ia partir dali para um lugar melhor? Não, ele tinha que passar pelo umbral, né?
O umbral não é só os trevosos, só aquelas pessoas totalmente más, né, com inclinações destrutivas, mas pessoas também que se fizeram mal, né, que eram egoístas e orgulhosas. Então o umbral tem de tudo, tudo que é de fluido ruim, de energia ruim, tem no umbral. Então, se eu fico aqui, posso estar sozinha na minha casa, mas os meus pensamentos são cultivados dentro de uma linha destrutiva, mesmo que eu não esteja fazendo mal para ninguém, eu estou fazendo para mim, então eu também posso passar pelo umbral. Tá cheio de espírita no umbral, né? Como os palestrantes dizem e os autores de livros espíritas sempre estão aí para confirmar. A gente sabe muita coisa, mas não pratica, então a gente passa pelo umbral. Enfim, o André Luiz foi pro umbral e não foi ninguém da família dele que conseguiu tirar ele de lá. Não foi a mãe, não foi um irmão, um filho, a esposa dele que tirou ele do umbral. Quem tirou ele do umbral foi aquela senhora que era atendida lá, não sei se era uma vez por semana ou uma vez por mês, gratuitamente no consultório dele, que no coração dela, ela via bondade nele. Ela conseguia entender aquele jeitão grosso dele e enxergava apenas bondade nele, não enxergava o lado ruim. Então ela orou com toda a dedicação para que ele estivesse num lugar bom, para que ele fosse recolhido pelos espíritos superiores. E quem foi atender ele, os espíritos superiores que foram atender o André Luiz, foram justamente pelos pedidos dessa mulher, que não era familiar, era apenas uma pessoa que frequentava o consultório dele gratuitamente na sua humildade, por falta de condições de pagar uma consulta. Ele dava aquela consulta a ela com má vontade, mas ele dava. E ela não via essa má vontade. Ela enxergava ele como um doutor bom, uma pessoa boa, caridosa. Então, pelo fato de você vibrar a favor da pessoa, que ela tem qualidade, que ela é uma pessoa, no fundo, boa, né? Com atos e pensamentos bons, que ela é uma pessoa generosa, isso conta muito a favor, porque são fluidos positivos que chegam até aquela pessoa e canalizando esses fluidos é como se fosse luz para a espiritualidade superior trabalhar e chegar até aquela pessoa e socorrer ela. No caso do André Luiz, foi socorrido por conta dessas orações. Nenhum familiar pensou positivo em relação a ele, todos tinham receio dele porque ele era temeroso, né? Todos tinham aquele respeito, com os dentes rangendo, né? Porque ele era o provedor da casa, mas ninguém na família dele mesmo ali tinha amor por ele. Quem foi desenvolver esse amor foi uma senhora, em razão do tratamento que ele dava ao marido dela, pelo bem que ele fez ao marido dela. Então, olha como é importante a gente fazer o bem, né? A gente amar. Se uma gotinha dessa, mesmo com orgulho, ainda com aquela altivez, né? Eu sou o doutor aqui. Se esses momentos poucos que ele teve de solidariedade, de caridade, mesmo que ainda não foi totalmente sincero, contou a favor dele, imagina então quando isso é sincero, o tamanho, o poder que isso não tem. Então, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, é difícil a gente desenvolver essa centelha de amor, porque existe centenas de milhares de defeitos para todo lado, a gente só enxerga isso. Toda hora a gente está implicando com alguém, toda hora a gente está vendo defeito em alguém, toda hora alguém está vendo defeito na gente. Tem momentos que a gente quer vias de fato, tem momentos que a gente quer se isolar. Não é fácil, a vida em família não é fácil. Mas se dentro dessa família, ainda que com todas essas dificuldades, com todos os desequilíbrios que uma família geralmente tem, alguém ali plantar, né? Se cada um plantasse um pouquinho que fosse de caridade, de amor verdadeiro, com desejo de fazer o bem a todos, imagina se cada um plantasse, ia virar uma floresta de paz, de equilíbrio, de harmonia. Mas falta muito nas pessoas ainda o quê? A boa vontade. Eu tenho trabalhado já de algumas semanas para cá muito essa questão da boa vontade. Eu não sei se é porque eu tenho uma palestra para dar, uma roda de conversa para participar semana que vem, e o tema ele vai e volta, né? Quando a gente tem que trabalhar,
A espiritualidade reforça isso na gente, né? Os argumentos, ou aquilo que a gente precisa passar. E eu tenho visto que de umas semanas para cá esse tema vem batendo, né? A boa vontade. Como é necessário a gente ter a boa vontade. Às vezes não é só uma questão de sentimento. Eu posso não sentir o verdadeiro amor por um ente querido ali que está ali vivendo comigo debaixo do mesmo teto. Mas se eu tiver a boa vontade de conviver bem com ele, eu vou conseguir. Porque é uma questão de você exercitar paciência, tolerância, né, o amor, a dedicação, o carinho, você compreender o outro, entender o outro. Como eu acabei de falar para uma amiga agora de manhã, o que o outro fala e o que ele faz não me interessa. O Divaldo reforçava isso sempre nas palestras dele. O que o outro pensa a meu respeito não me interessa. O que eu penso a respeito de mim me interessa. Né? O que eu falo é que me interessa. O que o outro fala, o que ele faz, é problema dele. Se ele é meu inimigo, o problema é dele. Agora, o problema maior seria se eu fosse inimiga dele. Aí o problema é meu. Então, nós temos que ter essa diferença dentro da família, ou em qualquer outro quadro que nós estejamos ali, seja no trabalho, seja no social, onde for, onde quer que nós estejamos. O que importa é o que eu penso, é o que eu sinto, o que o outro pensa, o que o outro sente, o que o outro fala a respeito de mim, é problema dele. Se ele está enxergando em mim defeitos, é porque, como o próprio texto falou, é porque dentro dele ele tem esses defeitos mal resolvidos. E nós temos defeitos mal resolvidos até não querer mais, gente. Nós não nascemos uma única vez. Nós já estamos vindo de várias encarnações. E cada encarnação que a gente passa, a gente acerta 2 pontos e erra 3. Porque nós somos imperfeitos, nós somos intolerantes, nós somos ainda muito infantis moralmente, nós ainda estamos imaturos diante das responsabilidades reais que um espírito deve ter. O espírito superior, ele vê a gente fazendo as nossas besteiras, eles dão até risada, porque eles falam assim, meu Deus, eu imagino aqui, né, do ladinho o Gabriel, sempre com a mãozinha aqui no meu ombro, do tipo, Patrícia, pensa antes de falar, porque a Patrícia fala e depois ela pensa, né? Então eu imagino o Gabriel sempre assim, com a mãozinha aqui no meu ombro, Patrícia, antes de falar, pensa. E aí eu falo. Aí ele coloca a mão assim e fala, não tem jeito, não foi dessa vez. Eu imagino o Gabriel fazendo isso comigo direto, porque eu estou engatinhando, né, que fala. Eu ainda estou tentando ser aquela pessoa que processa, o que eu vou falar agora? Então, peraí, eu não consigo, eu sou muito espontânea. Então, nessa de ser espontânea, hoje de manhã, conversando com uma amiga, eu ainda falei para ela assim, uma pessoa falou determinada coisa para mim, que se fosse em outro tempo, e ela estivesse na minha frente, eu só ia fazer assim, pá, olha bem o que você falou para mim, né? Mas ontem, quando eu escutei o que eu escutei e eu não gostei, eu só tive aquela coisa assim, você viu bem o que você falou para mim? Então, eu não sou isso que você falou. Guarda para você. Quando eu fiz isso, eu falei, gente, eu tô que nem o De Luca sempre fala, né? Ele fala que quando a gente consegue subir um degrauzinho, a gente tá melhorzinho, né? Eu falei, nossa, eu tô melhorzinha, eu não tive vontade de, sabe? Porque dependendo do grau do que a pessoa fala, a nossa reação é agressiva. A nossa reação na defensiva é de agredir. E naquele momento eu não tive nem vontade nem de responder. Mas eu falei assim, não quer saber? Só para ele poder entender que ele errou, né? Que a fala dele foi completamente descontextualizada, né? Que fala. E que não tem nada a ver com aquilo que eu sou. Só para ele poder, né? Ligar a chavinha dele lá e refletir. Eu vou responder. Aí ainda respondi, falei, olha, o que você pensa aí não condiz, então fica com a sua opinião e eu fico aqui do jeito que eu sou. Eu achei que eu tô melhorzinha, eu gostei da resposta que eu dei, porque em outros tempos não seria uma resposta educada, não seria uma resposta branda. A Patrícia tem um troço aqui dentro, assim, um vulcão que quando estoura, né, e eu tenho percebido que esse vulcão, ele tá entrando em extinção.
e eu tô ficando melhorzinha, e eu tô ficando bem com isso. Eu falo, gente, não tô me conhecendo mais, não, rapaz, eu tô melhorando, eu tô ficando melhorzinha. E a gente começa a achar graça daquilo que o outro tá fazendo, porque a situação dele é a situação do qual eu vim, é de onde eu estava, é a posição que eu estava. E eu olho pro outro e falo, não, agora você tá ficando aí, eu tô indo embora, viu, filho? Tchau. Mas eu compreendo você porque eu já passei por isso. Então eu não recrimino, não julgo, não condeno, porque são situações que você vai vendo que você também já fez um dia. E a espiritualidade mais superior, mesmo os nossos anjos de guarda, que não são assim tão superior, mas são melhores do que a gente, né? Melhorzinhos do que a gente, mesmo eles tampam os olhos assim e falam, tá bom, não foi dessa vez, mas vamos lá, vamos começar de novo, né? Eles acreditam na gente. E no seio familiar é assim que funciona, né? A gente vai acertar uma, vai errar duas, a gente acerta três, erra quatro, a gente acerta quatro, erra quatro. Vai ter os altos e baixos, mas nesses altos e baixos a gente tem que estar sempre preparado para se autoavaliar e não avaliar o outro, e não criticar o outro, e não se colocar abaixo do outro, se vitimizar. Nossa, aquela pessoa é meu algoz, ele só me deseja o mal, ele só me faz o mal. Não. Relacionamentos que é possível a convivência, por mais que haja desequilíbrios, eles são produtivos, porque você avalia tudo, se autoavalia e evolui. Você tenta mediar as situações e vai vivendo, né? Eu conheço um amigo que ele é o arrimo, pelo que eu percebo assim, o arrimo da família toda. Ora ele tá na casa da mãe dele, ora ele tá com a esposa, ora ele tá com as filhas, ora ele tá com um amigo, ele tá sempre antenado ao problema de todo mundo, ele tá sempre ativo, ele tá sempre prestativo, ele tem os problemas dele também, ele enfrenta esses problemas, esses altos e baixos que é de cada um, né? Mas ele tá ali com todos, fazendo a vez de todos. E muitas das vezes que ele tá fazendo esse campo de solidariedade, de caridade a todos da família, às vezes isso nele cai um certo sofrimento, dá um certo vazio, fala, poxa, eu só tô aqui para isso, né? Mas ele não se deixa bater. Aí o que ele faz? Ele lê bastante, ele estuda, ele vai nos vídeos, ele comenta, ele participa de todas as coisas que edificam o espírito dele, ou seja, que supre aquilo que ele não tem na própria família, ele supre aquele vazio, ele busca força para manter tudo aquilo ali em ordem. Então ele é o arrimo, que eu digo assim, espiritualmente falando, de todos. Não estou falando de trabalhar e dar dinheiro para todo mundo, estou falando que é aquele arrimo que busca equilibrar as pessoas em volta. Ele sofre com isso? Sim, mas aí ele tira aquele pedaço de sofrimento, suprindo com energias boas, através de estudos, palavras, né, que ele ouve ou que ele comenta, que ele está ali na ativa, buscando essa força interior, que todos nós temos, mas a gente sucumbe por quê? Porque a gente acaba pegando essa força interior para atacar. Aí a gente gasta essa força, a gente gasta essa energia e fica fraco de novo. Então ele não faz isso, ele é esperto, ele abastece a energia dele boa e aí ele sai distribuindo para cada qual como ele pode. Depois ele vai lá e abastece mais um pouco e sai distribuindo, né? Tem pessoas na família que fazem o contrário, que abastece com energia negativa e sai distribuindo também. São pessoas tóxicas. Essas pessoas tóxicas, a gente tem que entender que nós não estamos com ela pela primeira vez. Quem é essa pessoa tóxica? De onde ela veio? O que foi que eu já posso ter feito para ela, seja numa outra encarnação, para que hoje ela seja assim? Se hoje ela machuca todo mundo, é porque talvez todo mundo já tenha machucado ela numa outra oportunidade. A gente não enxerga dessa forma, a gente fala, nossa, pessoa azeda, amarga, pessoa que a gente não pode ficar perto dela, que ela suga a nossa energia. Mas por quê? Quem é aquela pessoa na fila do pão? Por que aquela pessoa está no meio? A solução mais óbvia e talvez assim aos olhos, né, material, o que seria melhor. Uma pessoa como essa, quero longe de mim, né? Só que aí cai a pergunta, por que que nós estamos juntos? Por que Deus permitiu aquela pessoa naquela família? Foi pra gente chegar aqui e falar, não quero saber dela?
Será que isso não é fugir de algumas coisas que nós realmente precisamos consertar? Será que se a gente se afastar totalmente daquela pessoa é a solução para a nossa vida espiritual? Para a nossa vida de encarnado é. Agora sim, como eu falei, tem situações que as pessoas são tão tóxicas que realmente não tem condições de conviver. Porque ela se afunda e ainda leva todo mundo para se afundar com ela, até pela falta de compreensão de quem está em volta. Se a gente compreende, como eu falei, um espírito superior, ele compreende os nossos erros, ele chega a dar risada, não desmerecendo a gente, mas ele fala assim, nossa, que infantil, né? Um dia ele vai ver que aquilo ali tá tudo errado. Ele não é que ele tá tirando barato da nossa cara, que ele tá nos desrespeitando, mas é dando risada do tipo assim, eu já fiz isso e agora é a vez dele, né? Um dia ele vai aprender. Mas a maioria não tá preparado para viver com situações assim. Então acaba abandonando. Se vocês forem hoje, agora, nesse exato momento, ligar na Google e perguntar quantas pessoas no estado de São Paulo estão em abrigos de idosos, é alarmante o volume de idosos que são abandonados. Não é que são colocados no abrigo para ser tratado, porque o filho, a filha trabalha, não tem condições de cuidar. Isso é 1 em 1 milhão. A maioria dos filhos deixam os idosos abandonados, coloca dentro de uma clínica, num abrigo de idosos e nem volta para fazer visita. Aí se pergunta, poxa, mas por quê? Por que esses idosos foram abandonados? Tadinho deles. Eu tive numa reunião uma vez com uma assistente social, eu fazia trabalho voluntário, fiz por mais de 20 anos. Com os meus alunos a gente ia sempre uma vez por ano, fazia apresentações de dança, música, teatro, brincadeira, jogos com os idosos de um abrigo aqui em Itaquaquecetuba. E aí uma reunião que eu tive com a assistente social, eu falei para ela assim, nossa, mas ali tem idosos, que eu acho que não chegaram aos 60 anos, né? E a gente fala que é idoso, mas não é idoso, nem pela idade, tá ali muito cedo, muito novo para estar ali naquele abrigo. São situações que os filhos não podem ficar cuidando. Aí a assistente social falou assim, olha, Patrícia, sinceramente, a gente não pode ficar falando quem, né, é falta de ética, mas sinceramente falando, ali tem idosos ou até pessoas que não são idosas ainda, que foram abandonados pelos filhos porque os filhos foram estuprados por esses pais. Foram tão maltratados que quando chegou o momento de cuidar desses pais, os filhos não conseguiram. Então eles se afastaram de vez, jogaram esses idosos ali, pegam o dinheiro da pensão desses idosos, da aposentadoria, ou eles mesmos tiram o dinheiro do bolso para não ficar com os idosos, com essas pessoas que tanto fizeram mal para eles no passado. Então eu falo que relacionamento tóxico, que a pessoa se afunda e afunda os demais, é nesse sentido extremo de violência, de dor, de sofrimento que uma pessoa pode causar a outra. Aí não tem condições de conviver. Como é que você vai ficar cuidando de uma pessoa que te maltratou a vida inteira? Nós não temos ainda esse grau de entendimento, de evolução para fazer isso. Até tem pessoas que conseguem. São pessoas que realmente estão passando de uma fase, né, de um grau de espírito para outro. Estão saindo dessa parte dos espíritos impuros, espíritos que estão lá na terceira classificação e estão subindo, estão melhorando moralmente, então eles conseguem. A pessoa te deu sofrimento, mas você devolve para ela amor. Tem pessoas que conseguem, e olha, parabéns. Esses estão no caminho correto. Eles estão evoluindo moralmente, eles estão evoluindo na sua ascensão espiritual. Mas são poucos que conseguem isso. Grande parte sofreu nas mãos de alguém, não quer ir lá cuidar dessa pessoa. O mais que ele pode fazer, e já está fazendo muito, é pagar alguém que cuide. Porque tem alguns que nem isso fazem, abandonam, jogam de lado e deixam a vida dar cabo. Tem idoso que morre dentro de casa, sem comer, fazendo xixi, cocô nas calças, sabe? Sem se cuidar, porque os filhos não voltam lá. De tão ruim que aquela pessoa foi. Isso eu tô dando o exemplo de pais e filhos, né? Mas existem de marido e mulher, entre irmãos. Quantos irmãos não se mataram na Idade Média em relação a querer o trono do pai, né? A herdar o trono do rei. Tem casos e casos assim que vão de encarnação para encarnação, trazendo dores, sofrimentos,
né, mágoas, ressentimentos e que estão até hoje juntos, que vão tentando sanar esses problemas ao longo de muitas e muitas encarnações. Não vai ser através de uma. Eu, Patrícia, eu tive uma série de problemas com a minha mãe, mas eu nunca deixei ela totalmente. Eu não conseguia, porque eu fui criada para ter respeito por pai e mãe. Eu podia até ter momentos assim de querer pegar minha mãe, né? E falar, para com isso, pelo amor de Deus, você não tá vendo que você tá fazendo todo mundo sofrer? Dava vontade, mas eu tinha uma mãe. Então, mãe não se faz isso. Mãe, a gente, mais que eu podia fazer era me afastar um pouco, esperar a bichinha se acalmar. Né? Quando eu saí de casa, eu tô dizendo, quando eu tava dentro de casa, não, baixa a cabeça e vamos lá, né? Você tá errada, tá bom, então eu tô errada. E eu sempre tava errada. A mãe sempre tinha razão, independente de qualquer coisa. Eu passava numa penteadeira, se eu batia o braço, porque na adolescência você não tem, né, senso nenhum de coordenação das coisas, aquela consciência corporal é zero na adolescência, porque os dedos, as mãos estão tudo crescendo, você não tem noção. Então, às vezes eu passava pela penteadeira dela cheia de perfume, tudo de vidro, daquele da Avon, que era fedido pra caramba aquelas coisas, e ela tinha. E eu passava, às vezes, na penteadeira, assim, às vezes de passar um pano, tirar pó, batia a mão no vidro daquele, caía no chão, aquele perfume ficava no quarto. Pronto, lá vinha uma surra, apanhava por causa daquilo. Aí a mãe, eu tava tirando pó, bateu a mão, foi sem querer, eu não joguei porque quis. Mas tome surra, né? Então não tinha muita conversa. Quando eu era criança, adolescente, eu apanhei. Mas nunca, jamais eu levantei a mão pra minha mãe e falei assim, você não vai me bater. Quer bater, bate, ué. Né? Eu via que se eu reagisse, a dor era maior. Então eu não reagia, eu deixava ela bater ali, ou de chinelo de mão, de fio de extensão. O que ela tinha ali na frente, ela batia. E eu não reagia, que aí não doía tanto. Doía na hora e depois passava. Mas se eu ficasse reagindo, eu acho que os músculos, né, ficam mais rígidos e doía mais. Então eu aprendi a suportar a dor no corpo. E com o passar do tempo eu via ela fazendo as coisas erradas assim, eu falava, caramba, eu faço coisas assim que bobeira e apanho. E ela faz coisas tão cruéis e ninguém consegue parar ela. E minha mãe cresceu assim, como eu cresci assim, né? Vendo coisas erradas da minha mãe, sem poder chegar nela e falar, olha, você tá errando, para, né? Porque respeito, você tem que deixar, né? E quando chegou a velhice dela, e eu tava fora de casa já com a minha família, ela morando na casa dela e eu morando na minha, eu ia lá, via as coisas que aconteciam, tentava, né, dar uma opinião e tal. Ah, mas quem manda aqui sou eu. Aqui você não apita e não. Então tá bom. Aí eu me afastava até a bichinha acalmar. Acalmava. Ah, então hoje eu vim aqui para almoçar com vocês. Vamos, né? O que vocês querem comer? Eu vou comprar alguma coisa? Ou então vocês vão fazer? Eu posso ajudar? Tava bem, eu ficava perto. Não tava bem, eu me afastava de novo. Mas afastar, de sair de cena e não deixar meus pais para trás totalmente, eu nunca me passou isso pela cabeça. Porque não por uma consciência espiritual, mas até mesmo pelo respeito e a moral, né? Aqui dentro diz para mim, aqui acende aquela coisa assim, é sua família, você não pode largar, você não pode abandonar totalmente. Você pode se afastar diante das situações que você não pode consertar, mas dê uma amenizada, volta lá de novo. Abandonar totalmente, nunca, nunca me passou. Tanto é que eu adoro esse bichinho aqui, ó. Essa criaturinha aqui, eu adoro esse desenho, né? Porque ele mesmo, ele foi criado para ser ruim. E ele, através da família que ele conquistou, que ele achou, né? Que é a Lilo, ele descobriu o amor. Ele descobriu que aquela família, com todos os defeitos e pequenininha como era a família dele. Era a família que estava esperando por ele, para desenvolver o amor dentro dele, né? E desenvolveu. Então, todos nós temos isso. Todos nós temos familiares bastante ou pouco, fáceis ou difíceis, né? Bons ou maus, mas eles estão ali para isso, para desenvolver na gente, ó, esse amor. E a gente acaba desenvolvendo. Mas tem um trocinho chamado vontade. Nós temos que ter a boa vontade para desenvolver tudo isso. Nós temos que ter, como Jesus dizia, né? Olhos de ver, ouvidos de ouvir e buscar nas pessoas o melhor que elas têm. Porque todo mundo,
por pior que seja, tem alguma coisa de bom. O maior criminoso do mundo, ele tem nem que seja um passarinho na gaiola. Então ele tem amor por alguma coisa, ele tem alguma coisa de bom. Se a gente começar a ver isso nas pessoas, aí sim, eu acho que as famílias param de se autodestruir, autossabotar. Os combinados que são feitos no plano espiritual, porque ninguém está numa família à toa. Todos nós estamos juntos por algum bom motivo e pode ter certeza que é bom motivo mesmo. Todos estão ali para se desenvolver, uns com os outros, perdoando, amando, se dedicando, relevando algumas coisas do passado que a gente não sabe explicar, porque graças a Deus a gente tem o esquecimento, que se a gente lembrasse que a gente já está com um irmão, que na outra encarnação éramos irmãos também, que a gente brigou, que a gente se matou em prol de um trono de um rei, já pensou? A gente olha pro irmão hoje e fica assim, será que ele vai querer me matar de novo, né? Então, graças a Deus a gente tem o esquecimento, a gente não sabe o que foi que aconteceu lá atrás, mas ainda que a gente não saiba o que aconteceu lá atrás, a gente sente através das energias quem é que tem afinidade e quem não tem. Independente de quem a gente tem afinidade ou não, o importante é a gente ter o sentimento de amor pela nossa família, porque ninguém tá junto à toa.